Pessoal, o negócio é o seguinte, estou num cenário diferente, eu já falei no vídeo de Inter que eu rodei mais cedo, vou falar agora no vídeo de Grêmio. Esse vídeo está sendo gravado direto do aeroporto. Vocês que acompanham a gente no Debate Raiz, a gente acaba mais ou menos contando um pouco da nossa vida, né? Falando um pouquinho de alguns bastidores. Às vezes o pessoal não gosta, fica meio chateado, dizendo, parece que quer se aparecer. Então não, é só porque o pessoal também gosta de ver a nossa verdade, ver que a gente também está em movimento e está sempre trabalhando, está sempre tentando fazer o melhor possível para atender a galera. Eu estou neste momento no aeroporto, vou dar uma passeada com a família, vou ficar em Nova York, pegar um frio, tá nevando lá pra caramba. Minhas duas meninas, Maria e Isabela, estão empolgadas com isso, vamos ver se a gente vai conseguir pegar neve, que era uma coisa que elas queriam. Mas enfim, vou tentar aqui no canal atualizar. O Jeremias e o Bruno Flores ficam fazendo os setoristas e eu vou tentar ficar aqui atualizando vocês o máximo possível que der. Então tinha um tempinho aqui antes do embarque. Vamos falar sobre o Grêmio, beleza? Eu tô aqui pelo Cris das passagens, tá? Eu comprei as minhas passagens com o Cris, eu comprei a passagem, hotel, toda a questão de assessoria é com o Cris das passagens, vale muito a pena. O cara é fera, se tu quiser, pode ir por ele, tá aqui o QR Code na tela, tem o site, tem o Instagram que tu pode procurar ele. O Cris das passagens é um baita cara, vai te atender, assim, maravilhosamente bem. Gente, algumas informações de Grêmio aqui, tá? A primeira é sobre Nardoni. Nardoni é um volante de 23 anos que joga no Racing da Argentina. Ele tá na pauta do Grêmio. Já faz algum tempo que a gente ouvia esse nome, agora vazou na imprensa argentina, os repórteres aqui confirmaram. O Grêmio tá tentando a contratação. Só que assim, a primeira questão é, o negócio não está certo. Eu cheguei a perguntar para um dirigente do Grêmio sobre ele e ele disse, JB, olha o preço desse jogador. Que era como que ele pudesse me dizer, sim, interesse eu tenho, não, eu não estou conseguindo fechar a conta. E aqui tem algumas questões que são extremamente relevantes sobre o caso. Na imprensa argentina, fala-se que o Grêmio fez uma proposta de 6 milhões de euros por ele, ou dólares, 6 milhões de dólares seria o mais correto. E mais um percentual no passe do Aravena. Aí não fica bem explicado se manda o Aravena com o Aravena jogando pelo Racing e mais um percentual do jogador, que custou alguns milhões de dólares, ou se seria, manda o Aravena, manda só o percentual do passe do Aravena se ele for vendido e tal. Sabe aquela história, pega metade do que eu tenho aqui do jogador, uma dessas tu pode lucrar agora e lucrar quando eu for vender mais pra frente. Isso não está bem explicado nessa situação, mas de qualquer forma, o Racing recusou essa proposta de 6 milhões de dólares mais um percentual. E está pedindo 7 milhões e meio de dólares. Cara, 7 milhões e meio de dólares, só para a gente ter noção, ele vai acabar sendo no mínimo muito parecido com o do TT. O TT foi, a soma e divide na casa de 7 de euros, né? O Grêmio diz que é mais do que 6, mais ou menos 7, não chega a 7, ninguém confirma 7 seria com gatilhos e tal, mas perto disso. Por um volante de 23 anos. E é o que eles estão pedindo. 7,5 de dólares, vai dar perto de 7 de euros. Não tá fácil essa negociação, tá? Não tá fácil, mas é o volante que está sendo falado. Há uma informação de bastidor do Diogo Rossi dizendo, olha, o Grêmio tá falando pro Luiz Castro, pro Gauchão esquece, nessa sexta encerrou inscrições, não tem mais o que fazer. Até o final da janela, dia 2, 3 de março, o Grêmio quer dar pro Luiz Castro um camisa 5 e um camisa 2. E está dizendo para o Luiz Castro, olha, o camisa 10 está difícil, eu provavelmente não vou conseguir contratar o camisa 10 agora, vamos com o que temos. O camisa 2, ele chamou o lateral direito Vitor Ramon, o RJ, muito bom, 18 anos, destaque da Copinha, chamou para treinar e deve ser pelo menos utilizado ali até chegar esse lateral direito. E o camisa 5 ainda não chegou. Só que aqui tem um detalhe. Conversando com quem conhece o jogador e está vendo ele jogar no Racing, diz, ele não é primeiro volante do Racing. O primeiro volante do Racing é o Sousa. Eles jogam com um trio de volantes e ele joga saindo. Ele não é um primeiro volante, ele pode jogar inclusive em primeiro volante, ele e o Arthur. Primeiro volante e ele. Em alguns casos o Sousa volta para zagueiro e ele joga numa linha de 2 volantes, mas numa linha de 2 volantes, não como um primeiro homem de meio campo bem posicionado. Então, assim, este não seria, pelo menos num primeiro momento, assim, a grosso modo, o primeiro volante do Grêmio. Quem está olhando o jogador está dizendo isso, que o Nardoni, muito bom jogador, joga para um caramba, mas não é, ou não seria aquela característica de primeiro volante do Grêmio. Bom,
Ponto nova linha, nós temos aqui uma atualização da negociação. Eu tenho um bastidor sobre o Cuéllar. Eu fui tentar entender no clube para saber sobre o que está acontecendo com o Cuéllar de novo, porque me disseram, olha, o Cristaldo, esquece, os dirigentes estavam falando de rescisão do Cristaldo, o do Cuéllar não. O que me disseram é, o Cuéllar ainda se mantém uma esperança, se o Grêmio tiver uma negociação por ele, vai fazer. Mas ainda se mantém uma mínima esperança de que, poxa, numa dessas, né, o Cuéllar volte a ser aquele jogador que era. E aqui vem um ponto relevante dessa nossa conversa. Há uma informação no bastidor gremista dizendo o Cuéllar precisa voltar a ser o jogador que foi no Flamengo, de intensidade, e se ele fizer isso, serve para este primeiro volante. Os números de treinos dele, primeiro, ele voltou fora de forma, não está mais. Ele já está no peso considerado médio, ideal. Ponto. Os números dele de treino não são ruins. Ele não é o melhor de treinamentos, mas também não é o pior. Tem gente bem pior abaixo dele. Ele está numa média de cara que corre, se dedica, que treina. Porém, a primeira partida, acho que única dele, contra o São José, acho que foi, né? Foi. Ele foi mal, na visão do Luiz Castro. E o papo com o Luiz Castro, ou do Luiz Castro no bastidor é, se esse menino jogar o que ele sabe, o que eu sei que ele jogou no Flamengo, eu coloco ele de titular. Mas ele tem que querer mais. E por enquanto ele não mostrou. Ele tem que aumentar seu nível. Bom, já há um papo até de gente que disse assim, cara, nem no Flamengo ele treinava muito. Ele é cara de jogo. Dá uma sequência de jogo para ele que ele vai mostrar. Que ele vai ser bom jogador. Que ele vai performar e que ele vai ser bom primeiro volante. Mas hoje, a realidade que está sendo mostrada é essa. Um Cuéllar que o Luiz Castro espera mais, que o Luiz Castro quer mais. Se o Cuéllar entregar um pouquinho mais, vai acontecer. Mas enfim, esta é a situação do volante que querem contratar o Nardoni, da situação do porquê não usa o Cuéllar. Uma última aqui é a rescisão contratual do Rodrigo Eli. Sim, Rodrigo Eli rescindiu o contrato com o Grêmio, já é oficial. Ele vai para o Almeria. A informação de bastidor é que ele teve uma conversa em particular com o Filipão. E que o Filipão disse, cara, tu não vai ser utilizado aqui. Os zagueiros do homem são rápidos, ele está preferindo até o Gustavo Martins, que jogou bem no Maracanã, em detrimento, por exemplo, ao Noriega, que a gente está vendo que está meio pesadinho, e aí ele não é rápido. E o Rodrigo Eli também não é rápido. Aí o que se diz para ele? Que tu não vai jogar. Se tu tem proposta para ir para Almeria e quer ir, a gente facilita a liberação. Detalhe, o presidente Guerra teve essa mesma proposta na metade do ano passado, não vendeu ele para Almeria, coisa de, sei lá, 1 milhão de euros, e ainda renovou o contrato. Ele ficou, lesionou, que aí não é culpa do presidente Guerra, mas agora está saindo. Provavelmente o Grêmio não ganha nada, só libera um salário, 400, 500 mil ali e tal, não sei qual é o salário, tá? Mas estou colocando aqui uma coisa, vai para Almeria, é bom para ele, faz 2 anos e meio de contrato, volta para a Europa, a família queria isso, fica bom para todo mundo. E essa é a história do Rodrigo Eli no Grêmio, tá bom? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.